7.4 das disposições gerais sobre a inscrição no concurso público. 7.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo ou área que deseja concorrer. Uma vez efetuada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 7.4.1.1 Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de uma inscrição, será considerada válida somente a última inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo dia, será considerada a última inscrição efetuada no sistema do Sebrasp. 7.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a realizada via postal, via fax, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico. 7.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou para outro cargo. 7.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do cadastro de pessoa física, CPF, do candidato. 7.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Sebrasp do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira. 7.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da administração pública. 7.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas objetivas e discursivas. 7.4.8 Dos procedimentos para o pedido de isenção de taxa de inscrição. 7.4.8.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto número 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008. 7.4.8.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato o que, estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, de que trata o Decreto número 6.135, de 26 de junho de 2007, e b. for membro de família de baixa renda. Nos termos do Decreto número 6.135/2007, 7.4.8.3 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma: por meio de requerimento do candidato, disponível no aplicativo de inscrição, a ser preenchido no período entre 10 horas do dia 1º de julho de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 21 de julho de 2016. No endereço eletrônico http://www.cesp.ung.br/concursos/t-inferior-PR-inferior analista, contendo a indicação do número de identificação social, NIS, atribuído pelo CadÚnico, e declaração eletrônica de que atende à condição estabelecida na linha B do subitem 7.4.8.3 deste edital. Envio da declaração constante do anexo I deste edital, legível e assinada, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cesp.ung.br/concursos/tce-inferior-PR-inferior analista
no período entre 10 horas do dia 1º de julho de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 21 de julho de 2016. 7.4.8.3. 1. O candidato que não enviar a declaração por meio do link a que se refere o subitem anterior ou que enviar a declaração incompleta, ou seja, sem o nome, sem o CPF, sem o nome do concurso ou sem assinar não terá o seu pedido de isenção deferido. 7.4.8.3.2. A solicitação realizada após o período constante da linha do subitem 7.4.8.3 deste edital será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da administração pública. 7.8.3.3. O candidato deverá manter aos seus cuidados a declaração constante da linha B do subitem 7.4.8.3 deste edital. 7.4.8.3.4. Caso seja solicitado pelo SEBRASP, o candidato deverá enviar a referida declaração por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações. 7.4.8.4. O SEBRASP consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 7.4.8.5. A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta a eliminação do concurso. 7.4.8.6. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato o que, a, omitir informações e, ou, torná-las inverídicas, b, fraudar ou falsificar documentação, c, não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 7.4.8.3 deste edital. 7.4.8.7. Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico. 7.4.8.8. Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo SEBRASP. 7.4.8.9. A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada até a data provável de 29 de julho de 2016, no endereço eletrônico http://www.cesp.unb.br/concursos/TCE-inferior analista. 7.4.8.9. 1. O candidato poderá interpor recurso e verificar, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico http://www.cesp.unb.br/concursos/TCE-inferior analista, pendência, S, resultou, Aaron. No indeferimento de seu pedido de isenção de taxa, em data e em horários a serem informados na ocasião da divulgação da relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção de taxa deferido. 7.4.8.9.1. A. S. Documentação, ONS, pendente, S, a que se refere o subitem 7.4.8.9.1 deste edital poderá, ser enviada, S, por meio de link específico no endereço eletrônico
http://www.cesp.unb.br/concursos/tce inferior analista 7.4.8.10 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido no subitem 7.2.5 deste edital sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público. 7.4.9 Dos procedimentos para solicitação de atendimento especial. 7.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico http://cesp.unb.br/concursos/tce-inferior os recursos especiais necessários a tal atendimento. 7.4.9.2 O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem 7.4.9.1 deste edital deverá enviar cópia simples do CPF, bem como original ou cópia autenticada em cartório do laudo médico com CRM, emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, quando for o caso, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, CID-10, que justifique o atendimento especial solicitado. 7.4.9.3 O candidato com deficiência, que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e enviar, na forma do subitem 7.4.9.7 deste edital, original ou cópia autenticada do laudo médico com parecer que ateste justifique a necessidade de tempo adicional, emitidos nos últimos 12 meses por especialista da área de sua deficiência, com respectivo CRM, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298.999, e suas alterações. 7.4.9.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e enviar, na forma do subitem 7.4.9.7 deste edital, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança e levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas. 7.4.9.4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no subitem 7.4.9.7 deste edital, a cópia da certidão de nascimento poderá ser substituída por original ou cópia autenticada de um documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data provável do nascimento. 7.4.9.4.2 O Sebrasp não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. 7.4.9.5 O candidato transgênero que desejar requerer ser tratado pelo gênero e pelo nome social durante a realização das provas e de qualquer outra fase presencial deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e enviar, na forma do subitem 7.4.9.7 deste edital, cópia simples do CPF e do documento de identidade original ou cópia autenticada em cartório de declaração digitada e assinada pelo candidato em que conste o nome social. 7.4.9.5.
1. As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no Registro Civil. 7.4.9.6. Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos casos previstos na Lei nº 10.826/2003, e suas alterações. O candidato que necessitar realizar a prova armado e for amparado pela citada lei deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e enviar, na forma do subitem 7.4.9.7 deste edital, cópia autenticada em cartório do certificado de registro de arma de fogo ou da autorização de porte, conforme definidos na referida lei. 7.4.9.7. A documentação para solicitação de atendimento especial de que tratam o subitem 7.4.9.2, 7.4.9.3, 7.4.9.4, 7.4.9.5 e 7.4.9.6 poderá ser enviada, de forma legível, até o dia 21 de julho de 2016, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cesp.ung.br/concursos/t-inferior-PR-inferior 1/6 Analista. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da administração pública. 7.4.9.8 O envio do CPF, do laudo médico, da certidão de nascimento, do certificado de registro de arma de fogo, da autorização de porte, ou da declaração em que consta o nome social é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Sebrasp não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio, assim como não serão devolvidos ou fornecidas cópias desses documentos, que valerão somente para este processo. 7.4.9.9 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 7.4.9.7 deste edital. Caso seja solicitado pelo Sebrasp, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações. 7.4.9.10 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço eletrônico http://www.cesp.ung.br/concursos/tce-inferior-PR-inferior 1/6 Analista, na data provável de 19 de agosto de 2016. 7.4.9.10.1 O candidato poderá interpor recurso e verificar, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico http://www.cesp.ung.br/concursos/tce-inferior PR-inferior 1/6 Analista, qual, pendência, S, resultou, Aaron. No indeferimento de sua solicitação de atendimento especial para o dia de realização das provas, em data e em horário a serem informados na ocasião da divulgação da relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido. 7.4.9.10.1. A. S. Documentação, ONS, pendente, S, a que se refere o subitem 7.4.9.10.1 deste edital poderá, ser enviada, S, de forma legível, por meio de link específico no endereço eletrônico
Analista 7.4.9.11. O candidato que não solicitar atendimento especial no aplicativo de inscrição e não especificar quais recursos serão necessários a tal atendimento não terá direito ao referido atendimento no dia de realização das provas. Apenas o envio do laudo documentos não é suficiente para o candidato ter sua solicitação de atendimento deferida. 7.4.9.12. O candidato com deficiência ou que possua alguma limitação física, ou ainda que, por motivos de saúde, necessitar utilizar, durante a realização das provas, objetos ou dispositivos proibidos neste edital, bem como próteses que contenham esses dispositivos, deverá solicitar atendimento especial, na forma descrita no subitem 7.4.9.2 e 7.4.9.7. deste edital. 7.4.9.13. Na solicitação de atendimento especial que requer utilização de recursos tecnológicos, caso ocorra eventual falha desses recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado outro tipo de atendimento ou outro recurso suplementar. 7.4.9.14. A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. Critérios de viabilidade